Queria que você já ficasse com a sua Bíblia aberta, como o Ricardo bem disse, né? Prepara o seu caderno, a sua caneta, como é tradição na nossa igreja, costume, né? De nós anotarmos, né, aquilo que foi falado, porque quando nós anotamos é muito mais fácil de você memorizar aquilo que foi falado, né? Então, não sei se você está com o seu caderno do lado, pega uma sulfite, anota na sua mão, anota no celular, por fim, não deixe de anotar, amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado, sempre quis falar isso, mesmo que seja online, mas olha para o seu pai que está do seu lado e fala assim, pai, aperte o cinto que a gente vai andar um pouquinho de carro, amém? Deixe sua Bíblia aberta em João 8, amém? Nós vamos discorrer a palavra do Senhor aqui em João 8. Todos abriram aí? Vou deixar vocês abrirem um pouquinho aí, esperar um tempinho, né? E amém? Queria começar hoje falando um pouco sobre uma experiência que eu tive alguns dias atrás com Jesus, né? Há muito tempo atrás eu estava me sentindo, muito tempo atrás não, coisas de um mês atrás eu estava me sentindo muito afastado de Deus, muito afastado da presença do Senhor, né? E mesmo fazendo as coisas, mesmo tendo uma vida de oração, mesmo tendo lendo a palavra de Deus, confesso que algumas vezes falhando, né? Que na verdade nós somos humanos, e eu não sentia mais aquele calor, aquele prazer de estar na presença de Deus. E eu falei, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E não está errado com Deus, está errado comigo. E um dia, voltando do trabalho, né, pegando o ônibus ali na estação São Paulo Morumbi, eram umas 10 horas da noite, eu coloquei o meu fone de ouvido, estava um pouco revoltado, né, comigo mesmo, e falei assim, Deus, eu preciso te ouvir agora. Aí Deus levou a sério. Deus falou, beleza, precisa me ouvir, então eu vou falar. E eu lembro até hoje, eu coloquei aquela música Holy Spirit, né, que nós conhecemos como Santo Espírito, né, traduzindo, Santo Espírito. E eu sentei no banco, e foi algo tremendo, cara, vou falar pra vocês. E eu lembro que eu falei assim, Deus, eu estou me sentindo gelado. E Deus falou assim, então por que você não acende a chama? Por que você não deixa acender a chama? Aí eu falei, amém, amém, primeiro, amém, Jesus, obrigado por essa paulada, né? Aí ele falou assim, mas você tem que entender que a responsabilidade é sua de deixar a chama acesa. E eu falei, uau, Jesus, obrigado por mais uma, né? Aí, beleza, eu ouvi aquilo e continuei, né, ali meu tempo com Jesus. Aí Jesus falou assim, agora todas as pessoas que virem até você, elas vão ser incendiadas. Aí aquilo eu já falei, nossa, é isso, eu preciso pegar, eu preciso voltar a queimar. Porque a responsabilidade do sacerdote é não deixar o fogo apagar. E esse fogo, ele consome. É um fogo purificador, que purifica. Então eu falei, uau, então as pessoas vão chegar até mim e elas vão ser purificadas, sabe? Aí eu falei, amém. Aí passou os dias e eu fiquei focado no relacionamento com as pessoas. Aí eu fui orar, falei, pô Deus, e aí? O Senhor falou que as pessoas iam chegar até mim, iam ser purificadas, queimadas, mas e aí? Cadê as pessoas? Aí Deus me respondeu, cadê a sua responsabilidade? Sabe, Deus chegou e falou assim, cadê aquilo que eu falei sobre a responsabilidade sua de não deixar a chama apagar? Porque é fácil, eu e você, escutar uma coisa do Senhor pela metade. O que é bom e agradável aos nossos ouvidos. E por que eu estou falando justamente sobre isso de responsabilidade? Porque tem muito a ver com isso. Porque quando você tem uma responsabilidade é porque é relacionado a alguma coisa. Sabe? Talvez você está no seu emprego e foram te dados outros tipos de cargos, você recebeu um aumento, você vai adquirindo mais responsabilidades, certo? Porque é relacionado à sua função, então você tem a responsabilidade de fazer, certo? É a mesma coisa com Jesus, é a mesma coisa com Deus, nós somos responsáveis. Eu me lembro uma vez, nós já vamos ler a palavra, gente, é que eu preciso falar isso. Lembro uma vez que uma pessoa saiu do retiro e ela falou assim, nossa, esse retiro foi uma bênção, esse retiro foi muito profundo e eu me sinto responsável por aquilo que Deus fez e manifestou. Eu falei, amém, glória a Deus. Só que 2 semanas depois a pessoa voltou à mesma vida que ela tinha. Eu não sou contra retiro, eu não sou contra nós estarmos reunidos no mato, no retiro com mato, e chorar, e o irmãozinho sair rodando, falando em línguas. Eu não sou contra isso. Mas o que transforma a nossa vida?
Será que quando a gente vai para o retiro, a gente só fica focado naquilo que Deus fala de bom e esquece sobre a nossa responsabilidade de passar pelo processo? A nossa responsabilidade de deixar a chama acesa? Sabe, queria ler agora João com você, nós vamos um pouco discorrer o que Jesus nos ensina a respeito sobre responsabilidade e relacionamento. É uma palavra que todos conhecem, né? É João 8, nós vamos ler, né? E vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Vou deixar meu caderninho aqui, né? Porque é um banquinho aqui improvisado e eu não sou muito bom de vista. Então eu vou ter que fazer assim. Amém, gente? Vamos lá. Vocês estão comigo? Sim. Amém? Amém. Amém, gente? Amém. Amém, que bom. Vocês estão comigo? Sim. Amém. Tô falando pra eles agora. Em casa. Vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, presta atenção, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Amém. Essa mensagem, esse texto, é muito conhecido, né? Para quem está fazendo o EBL não, Fundamentos, quando nós falamos sobre a aula da graça, nós falamos sobre esse trecho, né? Porque, como o pastor Robert disse, que esse é um dos maiores diálogos que tem na face da Terra, e é verdade. E sabe por quê? Porque esse diálogo ele revela algumas coisas que nós vamos aprender hoje. Vamos imaginar o contexto. Jesus ele acabou de vir do Monte das Oliveiras. Em Lucas 22, diz que Jesus estava reunido com os seus discípulos até o monte e ele falou para vigiar. Vigiem porque eu vou lá, porque Jesus estava prestes a passar pela crucificação. E Jesus ele pediu para os seus discípulos vigiarem e orar enquanto ele ia orar, né? E a gente conhece o sofrimento de Jesus, falando: se for possível, passe esse cálice de mim, né? E depois de todo esse episódio, Jesus voltou ao templo, como de costume, a ensinar. Imagina você, na igreja lá, nós estamos reunidos na igreja, e você está falando alguma coisa, está pregando sobre perdão, amor, e de repente entram pessoas, mestres da lei, e quando nós falamos mestres, são pessoas que ensinam o que domina. Grave isso, ensinam o que domina. E de repente eles te surpreendem querendo confrontar você com aquilo que você está ensinando. Foi isso que aconteceu naquela época. Eles entraram e Jesus estava ensinando e Jesus não saiu dali. Ele foi confrontado dentro da onde ele estava, no templo. Sabe? E eles ainda, além de surpreender Jesus, eles trouxeram uma mulher pega em adultério. Vocês conseguem imaginar gente, essa cena? Jesus ele tinha costume de ensinar sentado, né? Eu gosto disso de ensinar. Por mais que eu gosto de falar de pé, né? Para mim está sendo um pouco diferente aqui, mas Jesus ele tinha esse hábito. E essa mulher e eles confrontaram Jesus achando alguma coisa para condenar Jesus. E sabe uma coisa que eu entendo aqui? Que quando Jesus ele se inclina para escrever no chão, ele ensina algo tremendo pra gente, cara. A Bíblia não diz o que ele escreveu no chão. Mas sabe o que eu entendo? Eu entendo que aqueles mestres da lei e os fariseus, eles tinham uma interpretação da lei terrena, com uma mentalidade terrena. Então quando Jesus ele escreveu
no chão, ele está falando assim, o que vocês estão falando vem de uma interpretação terrena. Porque o que Jesus estava prestes a fazer, o mundo ainda não tinha experimentado. Que era a graça. Sabe? E Jesus continuou escrevendo até que Jesus chegou e falou: quem de vocês aqui não tem quem aqui não tiver pecado, por favor, atire a pedra nela. E a palavra diz que cada um saiu, desde os mais velhos até os mais novos, e ficou só Jesus e a mulher diante de Jesus. E Jesus estendeu a graça. Uma coisa que nós aprendemos aqui também, a não ser essa interpretação da lei terrena que os fariseus tinham naquela época, que não diferencia muito da gente, é que Jesus ele estava prestes a fazer um convite naquele lugar. E se nós vamos continuar discorrendo aqui a palavra, e você vai ver que Jesus não saiu do lugar. Jesus continuou ali, certo? E eu acredito que foi uma situação onde eles tentaram confrontar Jesus, alguns foram embora, alguns permaneceram, né? Ainda querendo fazer bochicho contra Jesus. E nós vamos continuar para nós entendermos o que aconteceu depois. Onde eu parei e tal. E com Jesus eu também não condeno. Vamos aqui, até aqui em cima. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhes disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido. Naquela época, eles tinham interpretação da lei. Então, quando você fosse falar alguma coisa, você teria que trazer uma testemunha para que seu testemunho seria validado, sabe? E como que Jesus podia falar que ele era luz, né? Como nós lemos aqui, ó, que Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Imagina um homem carnal, um homem de carne, carnal, um homem com carne, mas era próprio Deus, chegar e falar assim: Eu sou a luz do mundo. Imagina você chegar na igreja e falar: Eu sou a luz do mundo. Isso era uma afronta à mentalidade terrena daqueles caras. Aí eles vieram, Jesus falou sobre a lei que eles interpretavam. Só que aí, olha só que Jesus era, né? Jesus era ousado, né, gente? Jesus era... Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho não é válido, pois se de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos e eu não julgo ninguém. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando assim: se você tiver uma interpretação da lei segundo a sua mentalidade, você julga por padrões. Mas quando você tem a graça, você não julga. Porque era favorável Jesus chegar e falar assim: não, realmente, vamos aplicar a lei naquela mulher. Vamos aplicar, vamos apedrejar ela. Mas também seria contraditório Jesus falar: não, vamos perdoá-la e amar porque está escrito na lei. Eu costumo dizer que Jesus ele foi um Android de celular. Calma, tô falando, é um Android. É Android de celular. Sabe quando você está com o seu celular, aí você precisa atualizar o sistema operacional dele? Jesus veio para atualizar o sistema operacional. Sabe? Jesus ele veio para interpretar a lei, dar a luz e a graça na lei. Porque uma vez que você interpreta a lei conforme a sua cosmovisão, aquilo que você acha que você cria uma doutrina. E a lei sem graça, ela mata. A lei sem uma inspiração divina, ela mata. Sabe? Vamos continuar discorrendo. Vocês estão aqui, gente? Sim. Vocês estão tudo sério aqui, me olhando. É muito bom ficar olhando pra câmera, gente. Não tem noção. Mesmo que eu julgue as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Sabe? Jesus falou assim: eu estou falando a respeito de mim, mas eu não estou falando sozinho, estou falando com o Pai. E Jesus só podia ter falado isso porque ele era filho. E eles não entendiam que Jesus era filho. Certo? Então Jesus falava por ele e falava por o Pai. E nós sabemos que quem vê o Filho vê o Pai. Só que eles não tinham como entender isso. Porque eles estavam encharcados e embriagados de uma interpretação de lei. E não de graça.
Mas Jesus já deu a graça ali. Jesus deu uma evidência sobre a graça. Então Jesus estava preparando o ambiente para fazer o convite que nos alcança até os dias de hoje. Vamos continuar? Vamos lá. Respondeu Jesus, né? Estou no versículo 19, 19. Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim. E morrerão com seus pecados. Por onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus, ele insistia em falar: olha, por onde eu vou, vocês não podem ir. Se vocês continuarem não me conhecendo, vocês vão morrer nos seus pecados. E se a gente continuar, você vai ver que Jesus vai dar mais uma advertência naquele templo. Nós vamos continuar só para chegar no convite. Jesus é muito gentil. Jesus é muito sutil e gentil, sabe? Ele prepara o ambiente, sabe? Eu costumo dizer, né? Jesus bate na porta educadamente para que nós abrimos a porta para entrar. Jesus não entra com o pé no peito. Jesus não chega e pá, eu vou... Não, cara. Porque ele sabe que é uma decisão sua e minha. Mas vamos entender isso daí. Olha só. Isso levou os judeus a se perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem em quem eu sou. De fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Lógico que não vão entender o que Jesus estava falando, porque eles estavam, né, com uma interpretação humana, terrena, naquele ambiente, né? Gente, deu essa luz aqui, deu uma cegada aqui no meu olho. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou, tá, beleza? Eles não entenderam o que estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço a mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tenho dito essas coisas e muitos creram nele. Amém? Peraí, gente. Isso mesmo. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui é o grande convite de Jesus. Aqui é o grande convite de Jesus. Jesus, ao ensinar, ele fala duas coisas na sua palavra, ali, ao fazer o convite. Ele fala permanecer, na onde? Quem está comigo? Permanecer firmes na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que é interessante, trazendo isso para o nosso contexto? Permanecermos firmes na palavra, né? O que é a palavra de Deus? É o próprio Deus conversando com a gente, falando. Gosto muito quando o pastor Robert fala assim: quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falar alto com você? Leia a Bíblia alto. Só que não é apenas ler a Bíblia, é viver ela. É viver o que Deus fala para você e para mim. Só que como nós vamos viver palavras? É para você perguntar, como que nós vamos viver palavras? Porque é escrito. Nós vamos viver palavras a partir do momento que nós conhecemos a verdade. Perceba que a palavra diz aqui que é conhecer a verdade e não saber sobre a verdade. Porque todo mundo sabe sobre Jesus. Jô Soares, né, como a gente sempre usa, ele sabe a Bíblia. Ele leu a Bíblia mais de 5 vezes inteira, mas ele sabe o que está escrito. Ele não conhece o que está escrito. Sabe? E
E quando Jesus ele fala conhecer a verdade, ele está chamando você e eu. Esse é o convite para um relacionamento com a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Amém. Cara, eu conheci a minha esposa. Eu falo isso pra todo mundo, né, gente? Meu Deus. Eu conheci a Thaís pelo Facebook. Né? Eu achei ela bonita, fui lá, adicionei, falei, olha que moça bonita, né? Quem sabe é de Deus. Aí foi de Deus mesmo, né? Aí conheci a Thaís, aí ela me mandou mensagem e eu fiquei vendo as postagens que a Thaís fazia, as fotos. Comecei a saber sobre ela, né? Saber o que ela gostava de postar. Só que para mim, conhecer a Thaís, eu tive que chamar ela para um encontro. E a partir daquele encontro, eu sentei com ela face a face, cara a cara, e eu comecei a conhecer a Thaís. E uma vez que eu conheci a Thaís, isso me gerou uma intimidade com ela. Sabe? Então Jesus ele te convida e convidava aquelas pessoas, os fariseus, mestres da lei, os judeus, para que eles e nós experimentássemos conhecer a verdade de verdade, que era o próprio Filho. Por isso que eles não entendiam quando Jesus falava, eu testemunho sobre mim mesmo, porque eu não falo por mim, mas falo pelo meu Pai também. Eles não entendiam aquilo, mas Jesus fez o convite para eles. E faz o convite para mim e para você hoje. Cara, eu coloquei aqui a diferença entre saber e conhecer. Existem 3 diferenças específicas entre você apenas saber sobre Jesus e você conhecer Jesus. A primeira sobre o saber sobre Jesus é que não te liberta. Você saber sobre Jesus apenas não te liberta. Você pode ir na igreja, né? Vamos lá. A gente vê pessoas sendo curadas, né? Ah, mas aquele fulano foi curado em X lugar. Ah, sabe, na rua não sei. Curado, amém. Mas liberto é só com a verdade. Sabe? Outro ponto é interpretação terrena. Quando você sabe apenas sobre a verdade, sobre Jesus, você tem uma interpretação terrena, assim como os mestres da lei naquela época. Que não diferencia muito da gente hoje, não é verdade? Não diferencia, cara. Não diferencia muito daquele tempo onde a opinião humana ofuscava a interpretação divina da palavra. Outro ponto, o julgamento. Quando nós sabemos sobre a verdade, nós queremos colocar a palavra como régua de medida, como medida para julgar uma pessoa. Peraí, eu faço isso. Eu não estava adulterando, não. Aí, ó, Jesus, é adúltera. Mais cedo eu estava falando com a Thaís. Imaginem se não fosse uma mulher adúltera. Fosse, ó, Jesus, pegamos uma mulher mentirosa. Vamos pensar? Ó, Jesus, nós pegamos sei lá, um pecado aí, gente, um pecado bobo. Por roubo. Não importa. Não importa por quê. Sabe, isso. O que importa é que Jesus está apresentando a graça, independentemente do pecado. E está oferecendo ao mesmo tempo um relacionamento. É que aqueles caras estavam com um coração completamente, a motivação do coração errada. Porque eles queriam derrubar Jesus. Afinal, como que um cara vai chegar e confrontar aquilo que nós ensinamos? Porque é favorável para mim, é favorável para onde eu estou, que eu crie uma regra onde todo mundo me evidencia. É isso que o saber gera em mim e em você. Agora, só que quando nós conhecemos, trazendo para a parte boa, quando nós conhecemos, primeiro ponto, te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Segundo ponto, te gera um relacionamento verdadeiro, puro e genuíno. E terceiro e último ponto, de conhecer a graça. De conhecer Jesus, perdão. Acabei de falar. É a graça. Deu spoiler antes de falar, gente. Foi mal, hein? Você conhece a graça. Só que aí que tá. Conheci a graça. Que maravilhoso conhecer a graça. E o que nós vamos fazer com a graça? Sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim, eu gosto muito quando Jesus fala, em meu nome, né, expulsarão enfermos, doentes, e curarão enfermos, doentes, e
Expulsaram demônios. Expulsaram demônios. Talvez só um teste para ver se o pessoal está conectado aqui também, né? E outra coisa que Jesus fala também, que obras maiores nós iremos fazer. Jesus apresentou a graça ali naquele ambiente, sabe? Jesus apresentou a graça. Só que nós também precisamos apresentar a graça em nossos relacionamentos, em nossos convívios, sabe? Nós precisamos olhar para o coração das pessoas, nós precisamos olhar para aqueles que estão em nossa volta e falar, já viu aquela coisa? O que Jesus faria no seu lugar? E já tentou levar essa pergunta? Já tentou responder essa pergunta? Porque toda vez que a gente fala, o que Jesus faria no meu lugar? E a gente não responde, a gente, rapaz, Jesus, acho que Jesus, sei lá. E nós não respondemos. Mas eu quero te levar a uma reflexão. O que Jesus faria no seu lugar, no seu tipo de relacionamento? Jesus ia vir com uma interpretação de lei terrena? Ou com a graça? Só que tudo isso nós vamos obter dentro de um relacionamento com Ele. Certo? Existe 3 pontos. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que está em João, não precisa abrir, João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 3 coisas aqui. Caminho, verdade e vida. Uma das coisas que nós obtemos quando nós estamos dentro de um relacionamento é conhecemos a verdade, conhecemos quem é Jesus, automaticamente ele aponta o caminho e automaticamente a gente chega à vida. Quando nós estamos dentro do caminho, o caminho vai levar nós para a cruz. Jesus, ele quer que você vá para a cruz. Porque o que há na cruz? A cruz, ela simboliza a morte, mas ao mesmo tempo ela simboliza a vida. Cruz significa renúncia. Cruz significa morte, passado, tristeza, mas ao mesmo tempo ela significa a vida. Você vê que Jesus ele sempre aponta dentro de um relacionamento para o caminho, a verdade e a vida. Porque você só pode andar num caminho em verdade. Porque se você não andar num caminho em verdade, nós vamos desviar na primeira curva. É por isso que a palavra diz, né, que o caminho é estreito. Certo? Por que o caminho é estreito? Já provavelmente você fala assim, eu nunca vou pegar o caminho estreito. Eu vou continuar reto, vou pegar o caminho... caminho largo, perdão gente, caminho largo. Caminho largo, recapitular tudo aí, o caminho largo. Eu nunca vou pegar o caminho largo. Eu tô indo pra igreja, sabe? Sabe? Mas nós pegamos toda vez o caminho largo, cara, quando nós não caminhamos em verdade. Quando nós não caminhamos baseado em um relacionamento com Jesus, onde Ele aponta o caminho e onde a gente encontra a vida. Sabe? E como se relacionar com Jesus? Quem consegue se relacionar com alguém que não vê? Não é verdade? Às vezes eu oro aqui no sofá da minha casa e às vezes eu tô orando assim, né? Aí eu, Jesus, tô aqui, Jesus, não sei o quê. Aí eu abro o olho assim, vejo a almofada do Smiley sorrindo pra mim. Aí eu falo, se Jesus curar a almofada vai se mover, mas ela não se move. Eu falo, puxa vida, hein? Como que eu vou me falar com alguém que não está, mas que ele habita dentro? Porque uma vez você se permitiu, não é verdade? Você se permitiu conhecer a verdade. Uma vez que a verdade está dentro de você, cara, só você pode tirar a verdade. Se você quiser. E eu anotei 4 pontos aqui de como nós podemos nos relacionar com Jesus. O primeiro ponto é ler as Escrituras. Permanecer firmes nas Escrituras, como lemos lá. Sabe? Ler as Escrituras. Cara, não adianta. A gente precisa ter uma vida de leitura bíblica. Sabe? A gente já escutou domingos e domingos o pastor falando, né, que se você lê a Bíblia uma vez, como é que é? Se você lê a Bíblia uma vez, não acontece nada. Aí, na semana, né? Aí 2 vezes na semana, não acontece nada. Aí 3 já começa, pastor, né? Já começa do jeito dele. Já começa a bater um batimento cardíaco. E é verdade. Como que você vai conhecer sobre uma pessoa se você não sabe? O saber é preciso, mas você não sabe o que ele fala. Você não sabe o que ele pensa. Outro ponto, uma oração.
Oração é baseada num relacionamento. Já tentou orar e ficar quieto, cara? Ou você entra numa oração e fala, Deus, porque eu quero pedir, porque não sei o quê. E já tentou falar, Deus. Já tentar? Eu te garanto que você vai sentir alguma coisa no seu coração e falar assim, sabe aquele dia que você fez X coisa? Eu queria te ensinar aquilo. Aí você fala, mas peraí, é minha mente, mas é claro, Deus vai falar onde? No rim? Deus vai falar no braço? Deus vai falar na sua mente, onde você entende, onde eu e você entendemos. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que quando conhecemos a verdade, Deus se revela, Jesus se revela a nós. Só que dentro de um relacionamento não basta uma parte apenas se revelar. Você precisa se revelar também. E se você não se revelar, jamais vai haver um relacionamento. Mas Jesus me conhece, conhece meu coração. Tudo bem que conhece, é verdade, Deus é Deus. Mas Ele anseia que você fale. Uma das coisas que eu mais gosto é a voz da minha esposa. Se tiver um monte de gente falando ali, sei lá, no estádio do Corinthians, em Itaquera, e a Thaís falar, amor, gritar, eu vou reconhecer a voz dela. Será que Jesus está reconhecendo a sua voz? Será? Ou apenas você fica falando e não revela o seu coração? Porque uma das maneiras de a gente trancar o nosso, revelar quem a gente é falando. Porque quando a gente fala, a gente não expõe o coração. Muito, sabe? A gente fala, mas a gente não se cala e fala, olha, tá vindo do meu coração. Aqui tá meu coração do avesso. Outro ponto. Vamos avançar. Adoração. Adoração. Esses dias, eu até falei pra Thaís, meu aniversário, gente, é dia 17 de setembro. Aceito presentes. Tá bom? Vou ficar aguardando aqui na minha casa. No final do culto, eu vou pedir pro pessoal passar o endereço. Tá bom? Depois eu falo uma lista do que eu tô precisando, tá bom? Tô precisando de meia também, tá? Eu tava vendo o Ademar de Campos falar sobre, o pastor marcou a gente, ele falou assim, composição à luz das escrituras, né? Uma aula assim bonita e tal. E aí ele começou na jeitinho dele, grande, né, tal. Aí eu olhei pro meu violão, eu falei assim, não que a adoração seja relacionada à música, né? Mas eu olhei pro meu violão e falei, eu nunca mais comprei uma corda pro meu violão. E toda vez que eu estou aqui em casa, eu faço uma coisa, faço outra, mas eu nunca mais apaguei as luzes, peguei o violão, toquei. Eu nunca mais comecei a dizer que ele é bom. Eu nunca mais comecei a dizer que ele é grande, que ele é glorioso. Por quê? Porque eu não tenho interesse. Nós sabemos que precisamos fazer, mas o que adianta saber? Do que adianta saber que nós precisamos fazer e não fazemos? Depois nós queremos cobrar de Jesus um relacionamento. Por que você não responde as minhas orações? Por que você não vai em meu favor? Sabe? E aí comecei a pensar nisso e falei, cara, eu nunca mais fiz isso. Como que eu posso dizer que ele é grande, sendo que eu não sei o tamanho da grandeza dele? Mais que eu não saiba. Mas eu não desfruto da grandeza de Deus. Se eu não me mergulho num relacionamento com Ele para desvendar os mistérios, desvendar não, né? Mas para mergulhar no coração de Deus. Eu tô aqui, chego lá do trabalho, né, que eu faço, e sento aqui e falo, não, porque Deus é bom. Aí alguém manda uma mensagem no grupo da igreja e fala, amém, glória a Deus. Você percebe que a gente não tem tempo nem para se relacionar com a nossa família? Sabe que isso é reflexo de um relacionamento que nós não temos com Deus, com a verdade. Outro ponto sobre como se relacionar com Jesus é relacionamentos. Se relacionar com Jesus tem que ter relacionamentos. Como assim relacionamentos? Relacionamentos com pessoas. João 3,16 diz, Jesus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Unigênito. Continua em casa. Você vai falar aí de casa, né? Cara, Jesus amou o mundo de tal maneira.
deu seu filho, sabe? Ele, cara, Jesus, Deus amou, né? Você tem noção do que é isso? Ele morreu por nós. Ele morreu para que ele tenha um relacionamento comigo e com você. A morte de Jesus não é em vão, cara. A cruz não é em vão. Você pode tatuar a cruz no seu braço, você pode fazer o que for. Mas como é que você vai para a cruz, cara? Como é que você vai tomar a sua cruz dentro de um relacionamento? E na cruz existe dois tipos de relacionamento: vertical e horizontal. Vertical representa você e Deus, e horizontal representa você e as pessoas. De uma vez eu estava perguntando isso para Jesus, Jesus me deu uma. Ele falou assim, eu falei, Jesus, se a cruz tinha um véu gigante, aí o véu se rasgou, eu viajando com Jesus, né? E o véu se rasgou, para onde foi parar o pano? E o pano ali significava o quê, né? Quando a gente vê o tabernáculo, né? Que só o sumo sacerdote podia entrar para ter uma experiência uma experiência com Deus ali, orar pelos pecados das pessoas, né? Aí Jesus falou assim para mim, você precisa perceber que quando você entende que o véu se rasgou, o seu relacionamento comigo fica certo. Eu e você temos uma conexão diária. Só que os seus relacionamentos horizontais, eles precisam que você leve essas pessoas até um relacionamento na vertical. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade quando nós participamos de um relacionamento. Sabe? Então nós precisamos nos relacionar com pessoas, porque Deus ama pessoas. E nós somos peritos, cara. Eu e você somos peritos em não ser relacionável. Nós achamos desculpas em não se relacionar. Nós achamos desculpas em não falar com o outro. Ah, porque fulano fez tal coisa, eu não vou falar, eu vou parar de falar com ele. E aí, cara? Então quando Jesus não fazia uma coisa, eu falo, então eu não vou me relacionar com Jesus porque não atendeu os meus pedidos? Porque é da maneira como eu quero? Não. Nós somos craques em não ser relacionados, em não ser relacionais. Nós vivemos numa comunidade, nós vivemos num contexto social que nós precisamos criar um mês amarelo, de setembro amarelo, para falar sobre depressão. Que vergonha. Que vergonha como igreja que dá uma resposta. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Depressão, como eu falei na oração lá, né? Depressão é uma doença psicológica, sim, ocasionada por vários fatores, mas ela só evidencia a negligência de relacionamento nosso com os outros. Você pode aplicar remédio, tarja preta, faixa preta. O remédio vem lutando karatê, né? Na depressão da pessoa. Brincadeiras à parte, mas a gente pode tacar remédio, tarja preta na pessoa. Gardenal, não é? Sei lá, Gardenal, o que for, deixar a pessoa dopada. Ela vai deitar, vai acordar de manhã depressiva. Remédio paliativo. O que cura depressão é relacionamento. O que cura depressão é relacionamento. É você olhar para a pessoa e falar, eu tô com você. Eu tava falando com meu amigo ele gosta de estoicismo. Meu amigo ele gosta de estoicismo, uma filosofia, né? E nós estávamos falando sobre comunhão, tava tentando entrar ali, né? E ele é um pouco ateu. E eu falei assim, cara, sabe o que é comunhão? Comunhão não é eu e você aqui em casa apenas, aqui comendo traquinas, tomando leite com groselha. E jogando Mega Drive, por exemplo, sei lá, um café, um tempo de mesa. Isso é um relacionamento, sim. Mas comunhão é saber o que você carrega e eu agregar no que você carrega e você saber o que eu carrego e agregar no que eu carrego. Sabe? Então, será que nós estamos agregando na vida dos outros? Que vergonha a gente ter que criar um setembro amarelo, cara.
Isso é responsabilidade da igreja. A igreja foi chamada para dar uma solução na sociedade. Mas vamos discorrer um pouco sobre a responsabilidade, sabe? Eu quero falar um pouco sobre responsabilidade com vocês. E vamos lá abrir em Romanos 8. Abrindo Romanos 8 aí? Vou esperar o pessoal que está aqui comigo. Abrir Romanos 8. Nós vamos entender o que maravilha. Olha só, nós vamos ficar feliz no começo de Romanos 8 e de repente a gente vai falar, meu Deus. A gente vai falar, meu Jesus, e agora? Vamos lá? Estão preparados? Olha o que está escrito na minha Bíblia. A vida pelo Espírito. Oh, que maravilha. Vamos lá. Você começou a se relacionar com a verdade te libertou. Jesus te libertou. Você conheceu, você não apenas soube. Você conhece, está conhecendo Jesus todos os dias da sua vida. Vamos ver, vamos lá. Aí começa, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é quem tem um relacionamento com Cristo Jesus. Certo? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, perceba, a lei do Espírito, Jesus falou assim, a lei de vocês diz, mas é a mesma lei, sim, mas o Espírito, quando você tem o Espírito, ele te interpreta a lei com a graça. Então, olha só, a lei do Espírito de vida me libertou a lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que maravilha, cara. Uau, estou participando de um relacionamento com Jesus, que maravilhoso, olha só, não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus, para nós que estamos em Cristo Jesus. Agora nós temos uma interpretação da lei conforme o Espírito, com a graça, entendemos sobre a graça de Jesus, entendemos sobre o favor merecido. Certo? Que lindo isso é lindo. Isso é um relacionamento com Jesus que nos proporciona. Mas vamos continuar, que o caldo vai engrossar um pouco aí, cara. O negócio vai ficar meio grosso. Vamos lá? Quem vive segundo a carne, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha que maravilha. Tudo que eu estou desejando é porque o Espírito está comigo. Eu costumo dizer, as pessoas falam assim... como é que eu sei que é a vontade do Senhor que eu namore aquele moço bonito? Como que eu sei que é a vontade do Senhor que eu mude de emprego? Meu filho, se você vive num relacionamento com Jesus, com Deus, a verdade, a única vontade de Deus é que você viva a sua vontade dentro da vontade dele. E ele vai falar para você se sim, sim, não, não. Sabe? Que benefício, cara, de um relacionamento. Mas vamos continuar. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Voltando lá naquele contexto daqueles caras, dos mestres da lei, o que eles estavam falando? Morte. Morte. A mentalidade terrena de uma interpretação da lei, voltando, é a morte. Eles falaram, a lei diz para nós apedrejarmos ela. Só que Jesus não fez isso. Jesus, movido pelo Espírito, ele falou assim, não, quem aqui não tem pecado, atira a primeira pedra. A gente adquire isso, cara. Aí nós adquirimos isso. Sabe? Voltando. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vamos lá, vamos começar a engrossar.
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta, não responda. E se você responder, eu não vou ver também. Deus habita dentro de você? Deus habita dentro do Diego? Porque se ele não habita, eu não pertenço a ele. Estou me iludindo, porque eu não estou conhecendo a verdade. Sabe? Vamos lá. Que responsabilidade, na verdade. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Isso aqui estamos em dívida. Toda vez que nós temos uma responsabilidade, nós adquirimos uma dívida. Não é pejorativo falar isso. Não é. Porque eu tenho, não é uma dívida, mas eu amo a Thaís, minha esposa. Eu tenho uma dívida de amor com ela incondicional. Sabe? Porque eu peguei essa responsabilidade no dia que eu falei, quer casar comigo? Foi bem engraçado quando eu pedi ela em casamento, mas eu quis isso. Então eu tenho que amar ela todos os dias da minha vida incondicionalmente. Se ela precisar de um rim, eu dou. Se ela precisar de... Cara, sabe? Vamos continuar. Nós estamos em dívida. Não para com a carne, para vivermos... não para vivermos sujeito a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai, é papai. Papai. Papaizinho, né? Sabe? Um espírito que clama Abba Pai. O que eu percebo aqui é que quando nós assumimos nós só assumimos a nossa posição de filhos quando nós estamos dentro de um relacionamento com a verdade. Perceba como a nossa responsabilidade está começando a ficar mais séria. Que não é oba-oba, que não é ir para a igreja apenas dia de domingo, que não é ligar a sua televisão, seu celular apenas, vou assistir mais um culto, ou talvez nem esteja assistindo, talvez esteja mexendo no WhatsApp. A responsabilidade é muito mais profunda. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos verdadeiros, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sabe o que é complicado? É que a gente sabe que Jesus morreu na cruz. E eu não estava lá para assistir. Eu não estava lá para sentir a dor. Sabe? Às vezes quando alguém chega até você e fala da dor para você, eu acho que quem escuta sobre a dor de alguém sofre mais do que a pessoa que está sentindo a dor. Porque a pessoa que está escutando, ela não sente. Então ela tenta interpretar. Mas será que nós conseguimos interpretar o que Jesus passou? Será que nós conseguimos participar desse sofrimento mesmo em 2020? Dentro de um relacionamento, sim. Agora vamos continuar para ser mais profundo. Considero que os nossos sofrimentos atuais... 18, tá? Versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ponto. Essa é a nossa responsabilidade. Eu sempre falo isso. A natureza... Vamos ler de novo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Que os filhos de Deus sejam revelados. Essa é a nossa responsabilidade. Sabe? Estava conversando com um pessoal aqui na minha casa esses dias e uma pessoa falou assim, olha, eu estou conversando com uma amiga, só que a palavra de Deus fala que o Espírito convence. Tá bom, o Espírito convence. Só que é muito favorável a gente falar que o Espírito convence. Porque às vezes a gente sabe que alguém passa por uma necessidade, às vezes a gente queremos evangelizar, só que a pessoa não dá uma resposta e nós falamos assim, eu vou orar em casa, o Espírito vai convencer ela. A gente joga a responsabilidade para o Espírito, mas onde que o Espírito habita? Em nós. Então é através de nós que ele convence. É por isso que o estilo de evangelismo de Jesus é vem e veja. Você está disponível para falar, vem, vê o que eu vivo? Eu e você estamos disponíveis em falar, olha aqui, pai, olha aqui, mãe, olha aqui, amigo do trabalho, olha o que eu estou vivendo. O Espírito está convencendo as pessoas através de você? A palavra diz que aos filhos, a natureza espera os filhos e não o pai, porque uma vez que nós temos a identidade de filho, quem vê o filho vê o pai. Não, mas nós somos muito acostumados. Não, isso é papel do Espírito Santo, isso é o Espírito Santo que tem que convencer o homem do pecado. Amém, é verdade, ele convence. Mas tudo aquilo que Deus fez em você não é um ponto final, é uma vírgula para que continue salvando pessoas. Cara, você é uma testemunha disso. Essa é a nossa responsabilidade de viver num relacionamento com Deus. A graça é de graça, mas não foi de graça, ela custou tudo. Então nós precisamos dar tudo para Ele. E sabe, uma coisa que mais me deixa impressionado para encerrar, para a gente ir para a ceia, está... Eu vou abrir aqui, tá? Está em Mateus. Amém? Mateus, deixa eu pegar a minha referência aqui. Celular. Vou beber um pouquinho, a gente vai beber um pouquinho de água, que tá muito quente aqui. Mateus 7, se eu não me engano. Eu anotei aqui. Já abre aí, já vai abrindo Mateus, tá bom? Mateus 7, isso mesmo. Mateus 7, 22 diz, olha só, a gente já conhece, né? Jesus está falando ali, né? Do sermão dos últimos dias. E olha só que interessante, eu vou esperar vocês abrirem. Amém? Jesus diz assim, Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca os conheci. Ele está falando assim, você nunca desejou ter um relacionamento comigo. Você nunca desejou ter um relacionamento verdadeiro comigo. Eu nunca pude te libertar, porque você nunca quis. Mas eu expulsei demônios. Corremos. Fiz coisas maiores que Jesus. Amém. Mas você nunca participou de um relacionamento. E eu não quero que chegue o grande dia e eu olhar e falar assim, olha aqui, Jesus, Deus, aqui minhas obras. E ele falar assim, quem é você? Eu nunca conheci o seu coração, por mais que eu saiba do seu coração. Mas você nunca falou para mim. Sabe, Jesus, a palavra diz que Jesus subiu como homem. Eu acredito que ele está com as marcas dos pregos furados na mão, no pulso. Acredito que ele está com as marcas ainda, com as cicatrizes, sabe? Das chicotadas, das chibatadas. E eu acredito que ele está lá assim,
E isso me gera, cara, um, um temor muito grande de no grande dia eu não apresentar um corpo sem nenhuma cicatriz do que o Evangelho me causou. De chegar do grande dia e falar assim, ah, tá aqui Jesus, eu tô aqui diante de você. Nunca falei do seu nome no mundo, nunca, eu tava com vergonha, eu não tive nenhuma cicatriz de perseguição, eu não tive nada, tá aqui. E Jesus todo marcado. Olhar pra você e falar, eu não conheci você não. Amém?